Estamos ao vivo na nossa live de domingo. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um assunto especial, um assunto assim, para fechar a semana, que é para falar de confiança. A gente falou muito essa semana com confiança. Tem minha palestra que foi um sucesso, graças a Deus, sobre vai com medo mesmo. E eu tenho sempre um convidado no domingo, então espero que você aproveite muito, tire o melhor dessa noite e anote. Isso é muito importante, gente. Faça suas anotações, os teus insights. E é legal eu escolher domingo à noite porque eu sempre foi um dia muito produtivo para mim. Domingo à noite, assim, eu tirei o hábito de sair do fantástico, de ficar jogada no sofá e comecei a ter o hábito da domingo à noite de ler, de programar a minha agenda. E eu escolhi as lives por isso, para a gente começar bem a nossa semana. O que vocês acham? Gostaram dessa ideia? Deixa eu convidar a minha colega aqui. Espera aí, deixa eu ver se ela já está aqui. Aquela disfarçada que a gente pega. Oi, caiu meu óculos. Espera aí, gente, só um instante. Caramba! Onde foi parar meu óculos? Jesus! Caiu em algum lugar. Mas tá bom. Uma hora eu acho ali. Parece que caiu no chão. Não dá nada. Ai, ao vivo é tudo assim. Gente, isso aqui é frio. Que frio! Achei, a Roberta já tá aqui. E a gente começa aí um papo bem produtivo. Pedi para a Roberta separar algumas coisas bem práticas para a gente, que é uma live muito mais do que bate-papo, é uma live muito prática. É desse jeito que eu quis construir meu estilo de trazer as lives, tá? Vamos lá. Deixa eu chamar a Roberta aqui, só um instante. Aguardando. Olá, Roberta! Oi, oi, boa noite. Boa noite! Que prazerzaço falar com você, minha querida. Que bom tê-la aqui. Eu que agradeço, fiquei super surpresa e muito honrada com o convite. Gratidão, obrigada mesmo. Eu Adorei. acompanho teu trabalho aí na JCI e na internet, assim, um trabalho muito sério, muito profundo, não é? A, a Roberta é psicóloga, se aprofundou muito nessa questão que você falou para mim, né, de ajudar as pessoas aí na reprogramação de tanta coisa, né? Eu gosto dessa palavra reprogramação, sabe, Roberta? Porque a gente vem com coisinha programada, né? A gente traz coisinhas programadas, né? E como reprogramar. E essa semana eu fiz a semana da confiança, e aí me veio você muito assim, falei, caramba, vamos fechar essa live aí com o que a Roberta tem para nos trazer, assim, de prático mesmo pro dia a dia. E eu quero estar contigo, então vamos conversar. O que você separou pra gente? O que a gente pode conversar sobre medo, sobre confiança para ajudar os nossos ouvintes aí. Pessoal, vai mandando perguntas também durante a live e eu vou lendo durante. Primeiro, eu acho que vamos perguntar aí para a audiência, né? Do que eles têm mais medo, né? Até para a gente entender. A galera vai colocando aí do que Qual é o maior medo? Qual é o teu maior medo? Até para a gente entender. Lembrando que todos os nossos medos, né? O nosso cérebro, ele é naturalmente medroso. O medo faz parte do ser humano, ele é inerente nosso, né? Nós temos uma pecinha no nosso cérebro aí que realmente projeta o pior resultado diante do novo, diante do inesperado, diante de um desafio, diante de o que sair da rota aí, a tendência é acionar essa pecinha, né? Eu até falei essa semana assim, Roberto, eu falei assim, pessoal, a gente não é programado para ser corajoso. Não é verdade, Roberto? O cérebro não é programado, nós não somos corajosos por natureza, nós não somos no sentido de trazer toda vez o enfrentamento, né, dos desafios, né? Então, veja, às vezes a gente está até contra a nossa própria natureza mesmo, né? De se resguardar, de se preservar, de sobreviver, né? E acho que isso é muito legal. Deixa eu ler aqui para o pessoal tá. Em vez de falar em público, a Luísa, o Fabrício
Mulheres maravilhosas. Que legal, obrigada, Fabrício. Julgamento, temos aqui, julgamento é bem forte, né? Medo Medo do de não ser branco. aceito, de não ser aprovado, do que os outros vão pensar, né? Isso. O que que é mais? Deixa eu ver aqui. No Né, eu futuro. até, uma das coisas apaixonantes, assim, relacionadas à oratória, que quando eu pensava assim no início que oratória, eu ia ajudar as pessoas com um pacote de técnicas de oratória. Pensei, caramba, pô, todo mundo que passar por mim vai ter sucesso, porque eu tenho um pacote perfeito de oratória. Né? Engano meu. Né? E eu percebi que o pacote de técnicas oratórias, elas podem até ajudar, mas existem esses outros medos, né, de rejeição, de julgamento, de aprovação, medo de errar, que tem a ver com a oratória e trava a vida das pessoas para falar em público e não só para falar em público, né, Roberto? Então, veja, quando a gente pensa no medo, a leitura que eu faço geralmente ele não é um medo isolado para uma coisa só, mas, Roberta, sei, eu sinto isso, né? Ele reflete várias áreas da nossa vida, não é? Mas a gente dá, é como se tu andasse com o freio de mão puxado, né? De carro. Boa, boa, Então, boa. e eu acho que a oratória é a principal, porque quando eu tenho medo de falar em público, de me expressar, de ser eu mesmo, eu tenho medo de tudo, porque para tudo você precisa se expressar, né, Helena? Para você Vida. se relacionar com as pessoas, achar aquele gatinho, aquela gatinha, você precisa da oratória. Não é uma oratória para falar em grandes públicos, mas da coragem e da permissão Coragem. para ser vulnerável com essa pessoa que está aqui na minha frente. E nós não fomos treinados para ser vulnerável, porque o nosso cérebro entende que se o outro não me amar, não me aprovar, se o outro me rejeitar, eu vou morrer. E aí, como a tendência, a função do cérebro é nos manter vivo, o que ela faz? Descarrega uma adrenalina no nosso corpo e faz, sai daí, luta. Corre, louca! Paralisa, né? Então, várias coisas começam a acontecer nesse período, né? Uhum, perfeito. Então aqui saiu, ficou bem dividido ali, né? Julgamento, medo de estar na arena da vida, a Adri falou, medo de travar, saiu também, enfim. Geralmente tem, né, esse medo da morte, medo de doença, medo de dirigir, medo de altura, medo, né? Tem as variáveis aí, né, em relação ao medo, né? Exatamente. Que tudo, na verdade, é esse instinto de sobrevivência do nosso cérebro, né? Se eu não for aceito, se eu não for aprovado, eu vou morrer. Se agora a Roli colocou medo do sucesso, esse é um auto-boicote que a gente tem que não nos permite que a gente cresça, que a gente vá além. Eu mesmo tenho um amigo meu que às vezes ele fala assim, ai, Roberta, você tinha que estar fazendo tal coisa, tinha que estar fazendo tal coisa. Eu, calma, também tenho os meus medos, eu digo pra ele. Eu também tô com o meu freio de mão, às vezes, puxado, às vezes eu também, né? Então, todos esses medos que a gente tem, a gente vai se dando conta deles e vai tentando transpor, né, eles no nosso tempo, no nosso ritmo, claro que sempre fazendo algo para realmente nos mover, né? Porque também só dizer, eu tenho consciência desse medo e não fazer nada por isso também não rola, né? Mas aí você falou um ponto que eu falo, eu tenho uma frase assim, gente, não tem milagres, vai no movimento. Vai no teu ritmo, nem que for passinhos pequenininhos, mas vai no movimento, porque se não houver um movimento, a gente acaba aceitando aquilo, né? E até acho que o pensamento que a gente pode ter também você falou, né? Eu também tenho os meus medos, né? Então todo mundo tem, né? Ele é ser humano, né? E quando a gente para perceber, a pergunta que eu sempre me faço, é assim. Por exemplo, eu tinha muito medo de andar de avião. E aí eu me fiz essa pergunta. Esse medo tá me trazendo algum prejuízo? Tá. Cara, eu vou deixar de trabalhar e vou deixar de passear. Então, o que eu faço? Aí eu vou para a solução. Porque às vezes, por exemplo, pular de paraquedas não me traz nenhum prejuízo, porque é uma coisa que eu não tenho vontade, eu tenho medo, mas não vivo muito bem sem isso, entende, né? Então acho que essa é a análise também, né? De a gente olhar, pô, você está me dando um prejuízo? Eu tinha uma menina agora no meu curso que ela dizia que tinha medo de vender. Pô, isso é um prejuízo enorme para a vida da gente ter medo de vender.
Medo de falar, medo. Porque é um prejuízo, não é, Roberta? Porque você falou expressividade de relacionamento, de prosperidade na vida, né, de se manifestar, de se posicionar, né, de ter voz no mundo. Então, veja, quando a gente olha que esse medo está trazendo algum prejuízo, é, eu acho que é bom parar para a gente parar, né, parar realmente para repensar essa rota, né, o que fazer. Vai falando aí, Roberto, deixa eu ler o comentário aqui E da até Dani. eu acho que assim, ó, por mais que também não te traga nenhum prejuízo, mas você se permitir dar um passo e evoluir nessas pequenas superações, mesmo que elas não te tragam prejuízo, faz com que você desbloqueie algo no teu cérebro que vai reverberar em várias áreas da tua vida. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de altura. Aí o ano Sério. passado, muito medo de altura. Aí o ano passado eu fui fazer um voo de parapente para me superar. E eu percebi Olha, o quanto esse medo liberou uma química de superação no meu cérebro, eu me senti mais empoderada e por meses eu fiquei com aquela sensação de, poxa, eu me superei no medo de altura, eu fui pular de parapente. Então, isso traz um empoderamento muito grande, não é? muito É um grande. empoderamento. Exato, então as pessoas elas não pulam de paraquedas porque, ai, sim, ai, só eu quero me aparecer porque eu pulo de paraquedas, mas porque elas Não, sabem que essa sensação, né, ela traz esse bem-estar, essa conexão que faz com que, poxa, na segunda-feira eu chegue lá na empresa e eu tome uma grande decisão, às vezes, ou que eu realmente decida falar para outra pessoa que eu gosto dela, ou que sabe, ai, não, vou montar um curso, vou dar uma palestra. Então, eu acho que essas superações, mesmo que elas não tragam prejuízo para a gente, mas vale a pena a gente às vezes se arriscar para trazer essa energia. Mas, claro, perfeito. sempre dando prioridade para aquilo que realmente nos traz prejuízo. Porque isso Claro, sim sim, precisa. sim. São superações, são coisas, elementos, acho que tudo vale com um propósito, assim, não é? Porque não, você falou, né? Por exemplo, eu fui lá para o Mato Grosso, tinha muito medo de cobra e tinha um curso com um cara estudioso lá de cobra, ele estava lá com uma jiboia no pescoço dele. Então, veja, né, a questão de cobra é perigoso, a gente sabe, mas o fato de ele ter convidado e eu ter dito sim para aquele momento e colocado a cobra no pescoço, né, é uma coisa que não traria prejuízo nenhum, não traria, o que eu vou fazer isso para minha vida? Mas eu fiquei numa satisfação pessoal tão grande, porque eu sei que se eu não tivesse ido, eu ficaria, cara, qual é a sensação de colocar uma cobra no pescoço? Quando que eu vou viver isso de novo, essa oportunidade com segurança, né? Porque tava super seguro, né? Com aquele cara e tal, né? Então, veja, é tão gostoso. Eu vejo as pessoas, por exemplo, quando elas superaram para gravar um vídeo, né? Para falar em público, assim, quando você dá um passo para frente, quando você dá dois para trás, né? Aquilo te gera uma angústia tão grande quando você não faz. E aí, é disso que você falou, né, do teu pulo do parapente, né? Então são pequenas decisões que às vezes que a gente vai tomando e depois que vai servindo para outras coisas na vida, para a gente vencer outros medos, né? Para a gente dar outros passos, né? Porque a vida é desafio o tempo inteiro. Então, poxa, mas eu fui corajoso, eu pulei de parapente, eu peguei a cobra no pescoço, eu fui corajosa. Então, eu posso ser corajosa agora também. Eu posso dar esse próximo passo, eu posso ir além. Então, eu acho que vem um pouco disso, sabe? De a gente se empoderar com essas pequenas coisas do dia, né? Eu vejo principalmente quem tem medo de dirigir, por exemplo, e pega o carro e vai, mesmo que a 10, 15 quilômetros por hora, a pessoa já começa a gerar uma certa segurança nela que faz com que ela, não, agora eu vou acelerar um pouquinho mais. E é assim tudo, né? A criança, quando ela aprende a caminhar, ela cai, mas ela se levanta e vai indo. E a gente também tem que entrar nessa vibe. Se não deu, não tô conseguindo, mas não desista, vá tentando, né? Porque esse movimento é que vai fazendo o medo reduzir, né? Uhum, isso, é uma redução mesmo, né? Porque a gente tem essa coisa daquele confronto com medo, né? Eu acho que é muito legal também, né, Roberta, porque parece assim, ó, a gente tem que escolher, ou eu sou corajosa ou eu sou medrosa, ou eu tive medo ou tive coragem. Parece que eu tenho que eliminar
ou um ou outro, né? E será que não dá para juntar? E com medo, por isso que eu tenho essa pegada do vai com medo mesmo, né? A gente traz o medo a nosso favor, entende ele como uma proteção, vai com ele com algumas precauções. Às vezes, quando você pulou de parapente, você pesquisou com quem você ia. É um Sim, toda a profissional, né, segurança, Cacá? né? Então, veja, a maluquice é, cara, eu vou pular de paraquedas e pá, e seja o que Deus quiser e tal, né? Então, Claro, assim, eu, sem querer, tava olhando os comentários ai, não, tá também tudo aqui. bem. Tá tudo bem. Aqui, assim, ao vivo é assim, tá tudo certo, né? Então, veja, eu sempre digo, então, traz teu medo para entender, para conversar com ele, desde que ele não venha te paralisar. Mas como é importante, né? Porque as pessoas acham que às vezes a coragem é não ter medo. Uhum. Né? Mas a coragem, ela é um passo mas de você de enfrentamento que você vai com isso e acompanha isso. Então, veja, acho que as pessoas acho que às vezes elas erram muito nessa questão de coragem. Eu sou corajosa, eu sou medrosa. Escolhe, né? Será que os dois não podem conversar um pouquinho? Né? Exatamente, exatamente. Eu digo que tem um ponto de equilíbrio aí, né? O medo ele é necessário, até porque o medo ele faz a gente se preparar mais, o medo faz com que a gente tenha um pouco de cautela em algumas coisas, né? Uhum. Mas o que a gente precisa é se dar conta, né, desse medo e ir fazendo essa inversão energética e fazendo essa inversão de padrão vibracional, né? Legal. E no dia a dia, assim, o que eu sei que você tem cursos, né? Você também acho que tem atendimento, agora tá mais no online também, né, Roberta, né? Devido a essa gente tá no Sim. Covid, aí, enfim, né? O que você indica, assim, uma linha de raciocínio rápida para a gente poder entender, olha, quando tiver, para que a pessoa possa colocar alguma coisa em prática em termos de pensamento, de sentimento, né? Que passos que você dá, que você pode nos indicar? O que eu indico para as pessoas, eu tenho indicado muito para os meus clientes, principalmente de atendimento individual, é de manhã. Sabe o que você faz? Faz um exercício de alongamento. Tem um alongamento Hum. da yoga chamado Saudação ao Sol. Essa saudação ao sol é um exercício que mexe com 286 músculos. E é um exercício rápido, de 3 minutos, para você o quê? Uhum. Alongar o teu corpo, se espichar, se Sim. esticar, trabalhar a tua consciência corporal. Porque os nossos medos, eles vêm dessas programações mentais, desse excesso de pensamentos que a gente tem, de 70 a 80 mil pensamentos aí por dia. Então, quando você desliga esse piloto automático e trabalha a tua consciência na respiração, consciência corporal, você começa a treinar a tua mente para estar presente, de fato. E quando Uhum. você está Então, presente, você não tem medo. Quando você está presente, você vai liberando uma química de bem-estar no teu corpo, você vai trabalhando uma química de felicidade, de satisfação. Então, quando a gente se permite tirar esse tempinho para a gente logo no início do dia, você já vai fazendo esse uhum. treino de presença. Vou Também anotar indico aqui. Alongamento. Uhum. isso. Gostei, Assim, gostei. Super prático, fácil de fazer. e se procurar até no YouTube, tem lá a Saudação ao Sol da Yoga. É uma sequência de exercícios muito simples. Também indico bastante a meditação, né? Uma técnica Uhum. meditativa, ela serve para treinar o nosso cérebro para estar presente, para estar no aqui e agora, né? Então, quando você está presente, esses medos não surgem, né? Você consegue se superar, você consegue sair mais rápido disso, né? Então, a ideia é essa: estar presente, estar no aqui e agora. Se Uhum. conectar com esse presente, desligar esse piloto automático. Também durante o dia, assim, às vezes, você fez seu exercício de manhã, foi para o trabalho, está no home office, naquela loucura, né? 10h30, 11 horas da manhã. Para um pouquinho, 3 respirações, né? Só para... pronto, desliguei meu piloto automático. Estou 100% no aqui e agora, né? Isso faz toda a Perfeito. diferença no nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E veja, nós estamos com tanta demanda, né? Isso gera tanta ansiedade, tanta angústia, que a gente esquece só lembra de fazer esse exercício de respiração, de alongamento, enfim, quando tá nervoso, né? Mas pode ser um hábito mesmo, né, Roberta? O Sim, pessoal com que tá falando que eu tô de pijama, eu não tô de pijama, tá, seus faladeirinho? Ó, pronto, só contei pra ficar chique. Tá lindo esse lenço, tá lindo. Tá super chique. Agora no inverno a gente usa mesmo, né? Ai, tá muito friozinho mesmo, né? Muito Uhum. bem.
Com certeza. Mas que bom. E Lena, você também trabalha um pouco desses medos, assim, na parte da oratória, né? O que você tem Sim, sim. usado para o pessoal que quer entrar na arena, né? A gente fala entrar na arena. É, O que você tem usado, assim? O que você tem recomendado para o pessoal? Até para a galera aí ir pegando também algumas dicas. é não tem uma fórmula que dê certo para todo mundo, eu acho, sabe? Sempre acreditei nisso, assim. Você tem que pegar o que funciona melhor para mim, né? Então a pessoa vai pegando várias possibilidades e ela junta um pacotinho que para ela faz sentido. Isso é o que eu tenho entendido do meu trabalho, assim, sabe? Mas eu sempre pego o que funcionou para mim e tento assim, caramba, funcionou para mim, é comprovado que dá certo. Né? E aí eu vou ajudando as outras pessoas, eu vou entendendo o que, que elas mais se identificam e tal, né? Mas existem assim muitos exercícios. Mas uma coisa que eu tenho feito assim simples, que pode ajudar muito as pessoas, né? Então, primeiro, primeiro uma questão mental e corporal, espiritual também, né? Porque ela acaba ficando tudo muito conectado, né? Então, assim, o primeiro propósito do espiritual é primeiro poder entender o seguinte, né? Se você está ali, tenta não ficar com essa ideia de querer provar alguma coisa para alguém, né? Então, eu sempre tenho uma filosofia que é o seguinte, que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Então, quando eu tenho esse propósito, baixa a minha expectativa que os outros têm que me amar, que os outros têm que me aceitar, que os outros... Então, assim, a minha mensagem é o mais importante. O que eu quero fazer é para te ajudar, é o que eu quero fazer. Então, eu vou muito em cima da mensagem. Então, isso é uma filosofia que eu tenho. O segundo ponto é a mudança da linguagem corporal antes de entrar. Porque o medo, ele encolhe a gente corporalmente, né? Encolhe e a gente fica inquieto. Então, quando você respira e tem a postura aberta, né, queixo erguido, você traz uma questão mental e corporal ao mesmo tempo ali, muito conectada, né? Porque o medo, você se conecta com o medo com o teu corpo conectado com o medo. Então, muda a linguagem corporal para esse medo se ressignificar esse medo, pelo menos, ou pelo menos passar confiança, pelo menos, né? Porque o encolher, ele é isso, né? Ele deixa você atrofiadinho, né? E aí não passa confiança. O outro ponto, que é o que a gente não falar em público, está sempre muito nervoso no início, principalmente, é a respiração. A respiração profunda, não é? O respirar, porque o acelerar do coração, o batimento cardíaco e justamente o corpo todo com adrenalina, cortisol, né? A gente precisa respirar para poder falar um pouco mais devagar, principalmente no começo, que existe toda aquela energia. E é claro, né, que quanto mais estamos preparados e com profundidade no assunto, né, mais apaixonado com relação ao assunto, né? Eu conheço muita gente tímida que vence a timidez não porque vai ser extrovertido ou não deixou de ser tímido, mas aquele assunto para ela é tão apaixonante, que quando vê ela tá dando uma palestra. Então a gente conhece os tímidos por isso. Então são várias coisas, mas assim, é uma das coisas que tem conectado bastante, assim, tem ajudado bastante. Ah, que maravilha. Eu acho que é isso, essa questão da paixão, do propósito, né? Desbloqueia qualquer sentimento de medo, né? Porque a pessoa se entrega para um estado de presença tão grande, que a coisa começa a acontecer. É como se fosse uma magia, né? A pessoa se inspira, ganha aí um impulso e vai, né? Muito legal. O que mais, Mariana? Então a gente colocou aqui alongamento, estado de presença, que eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, quem vai falar em público, às vezes tem dificuldade de estar nesse estado de presença, por isso que as ideias somem completamente, né? As ideias somem, porque não consegue, caramba, eu tô na abertura agora, respira, isso dá um condicionamento lógico muito grande, na verdade, né? Muito grande, muito grande. É que assim, nós passamos o tempo inteiro com a amígdala cerebelar ativada.
Então, a amígdala, ela é o nosso sentinela, o nosso alarme aí, detectando qualquer possível perigo, né? E eu me expor, eu me permitir ser vulnerável, eu me abrir para o mundo, é um momento ali de vulnerabilidade, Total. o que os outros vão pensar? Será que vão me aprovar? Será que vão gostar do que eu estou trazendo, né? Então, em função disso, aciona esse gatilho, né, interno, né? Então, no momento que você respira, que você coloca a tua atenção no presente, todos esses pensamentos que vêm, né, do que os outros vão pensar, o que vão achar, será que vão me aprovar? Será que vão me amar? Nesse momento, cessa esse excesso de pensamento, você tá mais no presente, pronto, você entra no fluxo. Só vai. No fluxo, no fluxo. Eu acho que é bem isso mesmo. Trazer no fluxo, né? Você usa alguma coisa prática, assim? Por exemplo, eu vejo muita gente reclamando, né, desse excesso de pensamentos, né? E tem aqueles monte de se não der, se fizer a pergunta, você responder, se não sei o quê, e se eu cair, se eu tinha muito isso com o avião, por exemplo, né? Para entender o medo, chegou a me dar síndrome de pânico no avião, assim, né? E daí eu busquei um tratamento e tal, né? E eu percebi que eu tinha um excesso de pensamento, eu não conseguia raciocinar, né? Lembrar que, peraí, eu estou aqui, a possibilidade, eu não conseguia pensar, né? Eu não conseguia organizar, né? Nessa hora que existe até uma crise de ansiedade, digamos assim, né? O que você indica nessa hora? Que tipo de... né? Às vezes eu gosto muito das minhas afirmações positivas, né? O que eu posso fazer? Porque o reprogramar é como se fosse, na minha opinião, uma contra-ordem, né? O cérebro vem e eu dou uma contra-ordem para ele, para eu não intensificar mais ainda. É isso? O que você indica? Exatamente. Uma das coisas que eu indico é o movimento, né? Porque o Movimento. movimento, ele quebra com o medo, né? Se eu mesmo com medo eu me movimento, ou até não o movimento, o simples fato de ir para o palco, mas quando você se movimenta e gasta esse cortisol, por exemplo, seja aí antes de eu entrar no palco, eu fazer realmente um alongamento, eu gastar minha energia, eu fazer um polichinelo, pronto. O meu foco começa a ir diretamente para o meu corpo. Então, eu esqueço daquilo que eu tô com medo. Mas tem uma técnica que Legal eu isso, hein? tem uma técnica que eu gosto muito de indicar para as pessoas não Ó, fazer no momento que elas estão com medo. Mas elas podem fazer antes e diariamente, né? ó, Então, que legal. Vamos lá, gente. Vamos anotar isso aí. ter um diário. Ter um diário para escrever sobre os teus medos. Mas assim, Diário. não escrever assim, eu vou ficar aqui pensando sobre os meus medos. Não. Nesse momento eu vou pegar, colocar um despertador, um cronômetro e vou dar 3 minutinhos para mim escrever tudo que está passando na minha cabeça. Essa técnica chama journaling e é muito utilizada na Google. Os colaboradores da Google, eles têm um diário, eles praticam essa técnica como uma forma de encontrar esses medos. Porque se eu estou escrevendo aqui deliberadamente, sem tirar a caneta do papel, como eu digo, assim, escrever constantemente, o que acontece comigo? No momento que eu estou escrevendo tudo que está passando na minha mente, ok, 3 minutos ou 5 minutos no máximo, e depois eu respiro e vou ler o que eu escrevi, eu começo a ter esse discernimento do que é real e do que é imaginário. Então, eu vou ler aquilo ali e vou perceber assim, nossa, isso aqui é de fato real? Isso que eu tô tendo medo. Eu tô tendo medo, às vezes, de não conseguir pagar o cartão de crédito. Ou eu tô com medo de ir Do apresentar aquela Covid, minha proposta ficar doente. do Isso. Covid. Eu digo que no início do Covid, você chegava em casa do mercado, você começava a se coçar, né? Tipo... E você dizia assim, poxa, mas tipo, o Covid não vai dar coceira, não é nada disso, mas é que tanto o que as pessoas falavam, que você tinha que limpar Sim, tudo, organizar sim. tudo, máscara, as pessoas ficavam meio receosas de passar perto do que tu ficava até com medo, né? De pegar no sentido de pegar no corpo, né? Mas eu aí realmente escrever sobre isso e dizer assim, tá, mas o que disso é real, de fato, ou o que disso é imaginário? Boa, boa. Separar isso um pouco para trazer mais para a realidade, né? Ser Exatamente. mais Então, realista. exatamente. Então, essa técnica ela vai te dar mais clareza mental. Você vai começar a olhar para isso e perceber, cara, isso aqui não faz sentido.
Eu tô com medo disso. E aí você pode fazer aquela técnicazinha. E o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? E se eu ir... Porque eu me lembro assim, Helena, e super me conecto contigo, porque eu também era muito tímida. Muito tímida. Na minha primeira apresentação, no primeiro workshop que eu fiz, eu me fazia essas perguntas. E se eu cair dura lá na frente? E se eu desmaiar? E se eu esquecer o texto? E se eu esquecer o conteúdo? E se me der branco? E se as pessoas não gostarem do que eu vou apresentar? Ok, então o que de pior pode acontecer se as pessoas não gostarem do meu conteúdo? E se eu desmaiar? Vai ter alguém lá que pode me socorrer. E se isso? E se aquilo? Então, no momento em que eu dei esse controle para o meu cérebro, ou seja, que eu dei solução para cada um desses e se, pronto, a minha amígdala se acalmou. Ou seja, eu mostrei para o meu cérebro que tem saída para tudo. Enquanto eu não mostrar para ele que tem saída para tudo de pior que pode acontecer, ele vai ficar nesse Perfeito. Vai ficar rodando em looping. Vai ficar nesse si. Show. Isso é interessante, porque eu acabo fazendo com os meus alunos isso, muito o si, porque eu já faço uma programação mental, né? Porque, por exemplo, o branco, né? Então, às vezes as pessoas, vou dar um exemplo aqui, até alguém colocou lá o medo do branco. Então a pessoa tem uma programação de desespero total com relação ao branco. Se der branco eu infarto, se der branco eu acho que eu travo. Então ela vem, se der branco eu travo. Então quer dizer, ela já programou o que vai travar. E aí eu desprogramo, se der branco eu tenho saída, se der branco eu continuo. Então veja, como é legal como se fosse um plano de ação, o próximo passo do que você quer que realmente aconteça, né? Porque a gente fica muito focado, às vezes, no que a gente não quer que aconteça. Então você quer travar? Não, eu não quero travar. Mas você está programando travar. Então, vamos programar o quê? Sair dessa situação, né? Então, às vezes acontece muito isso, né? Eu enxergar todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades, né? E aí eu vou nessa coisa, tá? Isso eu faço isso, daí isso... Faço isso, se eu esquecer tal coisa, se eu tiver tal coisa, eu vou por esse caminho. Né? Isso traz uma segurança enorme. Até a Andréia que está fazendo eu lembrar que... porque lidar com vídeos, né, que a gente viu agora cair meu óculos no chão, você apertou ali errado, porque é a vida real. Então, assim, tem gente que se constrange e ficaria super sem graça. Eu acho que é esse que é o movimento da vida, né? É a gente lidar com essa vulnerabilidade, esses erros, para deixar tudo mais natural. Eu acho que a oratória também vem com essa pegada. E a André me fez lembrar ali de um aprendizado que eu tenho dos pinguins de Madagascar, né, que é apenas sorrir a cena, né, que é dar uma de fingir demência total, né? Só sorrindo e acenando, que é um jeito de usar a leveza e o humor. Eu acho assim, não sei, eu sou muito fã do humor dela, pelo menos para mim ele funciona muito bem na hora do medo, que ao invés do gatilho, vir um gatilho para mim de desespero, de, meu Deus, o que eu faço com isso? A casa caiu, né? Eu dou uma de louca, eu faço carão, né? E faço conta que nada está acontecendo, né? Como a gente viu agora com uma desagradável aqui, que eu bloqueei ela e a gente fez que nada estava acontecendo, né? Então, assim, a vida é isso, né? A vida é um jogo de você ter um pouquinho desse jogo de cintura. Eu acho que, pelo menos para mim, me ajuda bastante com relação ao medo. Exato, exato. Eu acho que o humor, ele até libera uma química de bem-estar. Você dá uma gargalhada, você dá um riso em meio a um problema, a uma dificuldade ou a um medo profundo aí. Às vezes o medo de entrar no palco, antes de entrar no palco, antes de entrar numa live, você poder dar uma boa gargalhada, às vezes rir dos teus problemas mesmo. Sim. Nossa, isso cura qualquer coisa. Você sabe, já muda a chave, você vem com uma outra energia. Às vezes, o meu exercício, por exemplo, de entrar antes de uma palestra, exercício mental, eu faço a minha oração, sempre pedindo a Deus para Ele me dar sabedoria, né? Estou ali com um instrumento, né, de levar uma mensagem legal para as pessoas, e levar coragem, enfim. Eu me conecto muito com Deus e depois eu coloco a música da Xuxa. Tem uma
a tudo música que eu quiser, eu vou tentar melhor. E eu vou ali, ó, cantando na vibe, porque aí eu faço duas coisas, porque eu acho que a música também tem um efeito neural, eu acho, de química muito grande, e aí eu movimento o meu corpo, porque eu tô tensa, né? Vou entrar na palestra. Então, a dança, para mim, é um. E aí eu vou. E nesse aspecto de dançar, eu vou ver memes. Só para dar gargalhada, porque eu amo meme, eu amo meme. É demais. Então, veja, tudo isso são pequenos aquecimentos que eu vou criando do que ficar lá esperando dura. Ai, meu Deus, falta 10 minutos. Meu Deus, não é, falta, e aí e aquilo dura na cadeira, sabe? Eu faço isso, tem me ajudado bastante. Com certeza. Ai, dançar é tudo de bom, né? Para quem gosta, né? É um suavizante natural aí, né? E eu até comentei bastante da questão do alongamento, da yoga, porque era uma coisa assim que eu conhecia, sabia que fazia bem, mas eu não tinha tanto a prática. E nessa história de pandemia, que a gente quase pira também, e a gente tem um monte de gente que precisa da gente. Então eu falei, o que eu posso fazer de diferente, né? E encontrei também essa questão do alongamento, da consciência corporal para você realmente desligar dos problemas, desligar desse inconsciente coletivo, desligar do que está acontecendo e focar no que é realmente importante, porque a gente sabe, né, Helena, que todo esse momento ele traz muito medo, mas ao Muito mesmo isso. tempo que ele traz muito medo, ele traz muita prosperidade para quem não se envolve com esse medo. Então, quanto mais a gente conseguir se superar, quanto mais a gente conseguir transpor esse medo, ressignificar ele rapidamente, tudo muda. Eu digo que é como se tirassem a venda dos teus olhos e tu começa a ver esse mundo de possibilidades que existe, né? Eu digo que Verdade. as oportunidades, as possibilidades, elas estão atrás do muro do medo. E às vezes você vai ter que ser audacioso, você vai ter que ser corajoso, você vai ter que dar um passo mais largo para você ter resultados melhores também, né? E vai ter que, eu sempre digo assim que não espere lidar, né, ter uma vida que você esteja sempre confortável com tudo. Então eu acho que o medo ele é um desconforto, né? O Uhum. novo, a mudança, a gente está vendo, tenho certeza que muitas pessoas neste momento acordaram, né, com o Covid para muitas coisas com relação à sua profissão, aos seus negócios, que tirou completamente a gente da zona de segurança. E quando a gente encara isso com um aprendizado, encara isso como né, com outro olhar, né, a gente pode mudar muita coisa, pode aprender e pode crescer com tudo isso. Né? Então, veja assim, é muito difícil vencer medos no conforto, né? Fazendo aquilo que eu me sinto sempre familiarizada, eu me sinto segura em tudo. E tem uma coisa que acho que eu não sei quem colocou aqui, que está esperando lançar um curso e não se acha capaz e tal. Tem muitas dúvidas. A dúvida é uma coisa, na minha opinião, eu tenho dúvidas até hoje, será que é o suficiente mesmo? Né? Aí novamente, eu vou lá pro papel e digo, não, peraí, por que eu sou? Eu vou jogando, porque as dúvidas, elas vão surgindo, eu acho, né, Renata? Eu acho que é uma constante, né? Eu acho que não tem como eliminar tudo isso, né? Mas eu tenho que ter meus próprios argumentos, porque eu acho que a gente tem um pouco de síndrome do impostor. Eu não sei, acho que a gente. Eu já me senti assim. A gente acha que a gente é uma fraude. Já se sentiu assim? Cara, será que a gente é uma fraude? Já? Com certeza. Imagina eu, assim, ó, Lena, eu saí do interior do Paraná, de uma cidadezinha que tinha 5.000 habitantes. Qual cidade? Pranchita, no Paraná, divisa Não Argentina, Santa conheço. Catarina, aí, né? Bem lá na ponta, bem. Bem no sudoeste, ali, bem na ponta, né? Então eu saí dessa cidade e porque eu tinha uma coisa que eu era menina de cidade grande. Eu não era do interior, eu era menina de cidade grande. Então eu fui sempre almejando cidades maiores para mim morar, porque eu queria. E essa sensação de não ser bom o bastante me fez eu estudar muito. Estudar, estudar, Oh, estudar, estudar, estudar. Por um lado, isso é bom, mas eu fiquei por muito tempo só com conhecimento. Porque eu falta não da me achava prática. eu não me achava bom o bastante, Ah, então como é que eu ia colocar em viu? prática tudo aquilo?
Então, às vezes, você precisa, assim, ó, dar aquele plim dentro de ti e dizer assim, cara, eu sou o suficiente. E na época, eu fiz um exercício, Lena, que eu vou passar aqui para o pessoal que Olha tem aí, adoro também. exercício. Eu fazia o seguinte, todas as noites, quando eu identificava nesse meu diário os meus medos, depois de eu identificar os meus medos, eu ia identificar todas as minhas qualidades. Então, todo dia eu repensava sobre as minhas qualidades. Não que eu copiava do dia anterior, mas eu reescrevia as minhas qualidades. Quando eu reescrevia as minhas qualidades, eu estava treinando o meu cérebro para olhar para elas. E não olhar para os meus defeitos, e não olhar para aquilo que eu não era boa o bastante. Até porque, assim, é a mesma coisa o Neymar. Eles não colocam o Neymar fazer bolo, fazer pão. Eles colocam o Neymar jogar futebol. Então, tipo, eu não estava fazendo nada que eu não soubesse, que eu não tivesse capacidade. A gente não é bom em tudo. Mas a gente tem que pegar aquilo que a gente é bom e transformar aquilo no nosso tesouro. Então, foi isso que eu fiz. É isso que eu sou boa? É nesse sentido? É nisso que eu já estudei bastante, que eu já me preparei bastante, que eu... Nossa, eu fiquei um ano desenhando as minhas palestras para depois eu dar a minha primeira palestra. Então, eu treinei muito, 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 ao ponto de aquilo ser decoreba já na minha cabeça. E eu tinha muita vontade de falar, porque era eu também ali passando por aquele processo. Então, perfeito. escrever é o momento que tu tá intenso ali, presente. Não é digitar. Percebe que às vezes você está digitando no computador uma coisa tão no automático e a gente ficou tão digital que a gente esqueceu o papel e a caneta, o lápis. Então, é realmente tu parar um tempo e fazer um exame de fazer uma análise, né? Contigo, sabe? Perfeito. Então, tá, os meus medos foram esse. Hoje, eu não me superei, eu não ganhei mais dinheiro, eu não me relacionei com tal pessoa porque eu tinha medo disso e disso e disso. Então, e se o pior acontecer? Fazer toda essa transposição e depois jogar para dentro do teu cérebro tudo aquilo que tu é bom. Aquilo aonde tu produziu acertos no dia de hoje, cara. Meu, começa a olhar para ti. Eu tenho dias meus que foram um cocô, sabe? Sabe aquele dia que você tá com TPM, que tudo dá errado? E eu cheguei em casa de noite e eu falei, o que eu tenho de bom para apreciar hoje? Cara, eu fiz uma baliza ótima. Eu vou apreciar isso, que só isso foi de bom, mas já é alguma coisa. Já valeu. Porque faz muito sentido o que você está falando, porque eu acredito que o nosso cérebro ele é muito... ele é seletivo na atenção que nós damos. Então, se eu dou atenção para aquilo que sempre me falta, eu queria ser mais carismático, é sempre aquilo que eu não tenho ainda de facilidades, digamos. Eu sempre faço exercício com o meu aluno. Tá, você está dizendo que falta mais carisma, mas o que você tem de bom para oferecer? Eu sou uma pessoa organizada, eu sei fazer slides. Eu falei, então foca nisso. E isso aqui você vai trabalhando. Porque a gente vai ter sempre os gaps nossos. Né? O que eu acredito muito, de verdade, é que assim como você falou que construiu a tua palestra e hoje se sente mais segura, eu tenho 15 anos de experiência. Eu continuo ainda errando e aprendendo, errando, acertando, e eu estou naquele meio. E eu vou ajustando. Eu acho que as pessoas, elas não querem trilhar um caminho. Elas querem dizer assim, não, quando eu estiver totalmente pronta, eu vou fazer o meu vídeo, a minha palestra. Claro que eu preciso de uma preparação muito boa, você fez isso, mas é um caminho, a caminhada ensina muito. Agora, eu acho que se a gente esperar pro dia para estar totalmente pronto e esperar o dia confiante, a gente vai estar lascado, porque não vai acontecer. Né? Então, eu estava olhando esses dias os meus slides. Não sei o que eu estava fazendo os negócios com meus slides. Eu fui olhar o slide de 10 anos atrás. Eu digo, meu Deus, eu exibia isso? Claro, são 10 anos atrás. Lógico que minha cabeça é outra, minha caminhada é outra, minha maturidade é outra. Então, veja, e que bom que está ali para registrar o quanto eu cresci. Agora, se eu esperasse para dar a palestra com o slide perfeito, entendeu? Então, veja, a gente tem que olhar para essa caminhada. É uma jornada. Eu digo para as pessoas, caramba, eu demorei 40 anos para entrar no palco e não ficar dependendo da aprovação dos outros. Eu demorei 40 anos, Roberta. Sabe? É uma construção da minha vida isso. Então, as pessoas querem
para ontem isso, né? Ou é de um dia para o outro, né? Então eu acho que é um caminho, né, que tem que caminhar mesmo para poder melhorando, cai, feedback, respira, melhora, vamos de novo, acerta, erra, mas não erra, não comete o mesmo erro, que eu acho que é isso que é absurda na nossa vida. Errar a mesma coisa não dá, vamos errar coisa nova. Eu sempre digo à minha equipe, vamos errar coisa nova. A mesma coisa não dá, não. Exato. E a gente vai seguir em frente, né? Eu acho que esse que é o lance da vida, né? Seguir em frente mesmo. Se jogar na arena, né? Tem que ir se jogando na arena para te ir ganhando confiança. Esse é o treino, essa é a escola da vida, né? A gente tá nessa escola da vida. Então, poxa, se tu não tá se jogando, se tu não tá tentando, tu não tá aprendendo, tu não tá faltando aula. É verdade. Tá voltando às aulas, vai reprovar na matéria, vai continuar aí andando em círculos, não vai ganhar mais dinheiro, não vai se superar, não vai às vezes ter aquele relacionamento que você tanto queria, porque hoje, Lena, um dos grandes desafios dos relacionamentos é esse. Por que os aplicativos de relacionamento estão bombando tanto? Porque as pessoas, elas não têm mais coragem de chegar. Elas não têm mais coragem de levar o não. Elas têm medo de levar o não. Então, poxa, vamos trabalhar isso. E não só nos relacionamentos amorosos, mas no próprio network. Poxa, eu tenho um super produto e eu sei que a tal pessoa precisa do meu produto, só que às vezes eu não tenho coragem de chegar nessa pessoa, de trocar uma ideia, de chegar de uma forma mais genuína, sem ser invasivo, de fazer uma amizade, né? Porque hoje as relações, elas são conexões, né? Eu vender o meu produto exige hoje um certo grau de confiança. Você não vai comprar de quem você não confia. Então, realmente, você tem que ter essa conexão, tem que gerar essa empatia. E como que a gente gera essa conexão, essa empatia com as outras pessoas? É no erro mesmo, né, Helena? Não é sendo perfeito. Não. O que mais gera... Hoje à tarde até eu estava com meu irmão aqui em casa e eu falei para ele assim, cara, eu descobri a fórmula que faz as pessoas se apaixonarem, se conectarem. É justamente o erro, é contar uma história onde você já sofreu por relacionamento, você já sofreu por causa de um objetivo que tu tinha e tu não alcançou, ou quanto foi desafiador. E isso gera conexão nas pessoas, gera tanto para você se relacionar, gera para você entrar na arena, gera para você vender o teu produto. Poxa, a vida não está pedindo perfeição, ela está pedindo superação. Então, se permite só isso. Eu acredito que, sabe, que eu estava assistindo escutando um podcast, hoje inclusive, e era de um grande empreendedor. Veja como faz a gente estar falando, né? Antigamente, o que acontecia? Quando você queria escutar um grande empreendedor, você queria escutar os feitos dele. Hoje não, você quer qual foi as burradas dele para ele poder aprender com as burradas dele, para eu também me ligar para eu não cometer o mesmo erro dele. Você fazer, caramba, né? O storytelling, por exemplo, por que a gente é tão apaixonada por histórias, né? Porque toda história, ela tem uma virada, ela tem um vilão, o próprio mocinho erra, cai, levanta, e esse cai, levanta é o que a gente se conecta com o personagem, porque faz parte, né, dessa conexão. Então, eu acredito que as pessoas, por exemplo, no meu meio, né, que é oratória, às vezes eu falo assim, às vezes a gente quer vender uma perfeição tão grande que é aí que a gente se desliga do mundo real, do que as pessoas querem da gente. Elas querem a nossa identidade, elas querem quem é você, ou o teu jeitão, o jeito que você... Essa é a verdade. Isso vai agradar uns e não vai agradar os outros, porque isso é natural, mas você, pelo menos, estava com a tua verdade. E eu acho que essa coisa de estar com a nossa verdade, com a nossa identidade, é tão forte que deixa a vida, e no meu caso ali, a oratória, às vezes eu digo, por que às vezes é pesado para alguns? Fala lá na frente, né? Porque a pessoa quer levar uma carga, quer ser alguém que ela não é. E aí é pesado, Roberto. Não é pesado? Aí você tem que fingir, você tem que colocar toda uma dose de falar, né, corretamente, de medir tudo que você vai fazer, de não ser você mesmo. E fica muito pesado. Acho que deixa isso pesado para o medo, né? Então, quando você está conectado com a sua natureza, com a sua verdade, e tem clareza, né? Por isso que vem o autoconhecimento, é tão importante. Para saber quem eu sou, né? Qual é esse meu jeito, e aceitar esse meu jeito. Eu acho que o medo, ele vai
Acho que vai ser um impulso também para ajudar nessa questão do medo, né, Roberta? Ai, com certeza, com certeza. O autoconhecimento é tudo, né? E a gente se conhece a partir de a gente começar a observar essas historinhas que a gente vai contando para a gente mesmo, a respeito, às vezes, Uhum, da nossa história, porque eu vim de uma pobreza muito forte, né? Eu sempre conto que a gente não ganhava calçado uma vez por ano, eu ganhava quando realmente não tinha, né? Mais o que usar. Então, essas minhas dificuldades, por muito tempo eu tive vergonha de ter sido pobre, de não ter dinheiro para fazer as uhum, coisas. E quando eu, por exemplo, superei isso e passei a amar a minha história, poxa, foi graças a ela que eu sou quem eu sou hoje, sou muito grata, aprendi a ser grata pela minha história, aprendi a honrar mais os meus pais. uhum. Tudo isso vai florescendo dentro da gente e vai dando uma permissão maior, porque tu vai se sentindo de fato parte desse todo, parte de um propósito maior. Eu às vezes penso, e se eu tivesse uma história diferente, será que eu ia ser quem eu sou hoje, podendo ajudar tanta gente, podendo conectar tanta gente, podendo, sabe, elevar a frequência das pessoas? Talvez não. Então, eu acho que essa parte do autoconhecimento, de tu perceber quem tu é, perceber a tua história e perceber que as pessoas, elas gostam de ti justamente por causa dessa história, por causa de quem tu te transformou, do teu Uhum. processo de superação. Isso é muito lindo, sabe? Então, o que eu recomendo para as pessoas, né, que elas querem ter essa permissão para ser vulnerável, é se conheça. Se conheça e perceba que você não é o que falaram para você que você é. Você é o que você é, que talvez você nem se descobriu ainda. Você é muito mais do que você pensa que é. Então, quando a gente Perfeito. começa a se descobrir, se perceber, eu não vou dizer assim, eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Eu já botei a cara em muita coisa legal, mas eu ainda tenho os meus medos. E eu acho que o medo, ele está conectado também com a nossa limitação em prosperar, a nossa limitação em a gente se tornar pessoas melhores. Enfim, assim, no medo, o medo é a trava de tudo. Então, se a gente conseguir ir transpondo esse medo devagarinho, dia a dia. Eu estava falando essa semana numa live que eu fiz sobre soft skills, que, poxa, se eu tenho medo de me comunicar, a primeira coisa que eu tenho que começar a fazer é, quando eu vou no supermercado, é me permitir conversar com a caixa. É me permitir conversar com as pessoas que estão na fila. É ir me É dando faz... essa Uhum. permissão para ir me treinando dia a dia, momento a momento. Eu não vou me treinar só quando eu tiver lá um dia para fazer uma palestra ou... Não, eu tenho que diariamente ir soltando esses meus medos e me permitindo. Porque Uhum. isso vai dar a cada dia essa segurança, vai enchendo o meu Vai. potinho também. Eu não consigo, eu não tenho empatia com as pessoas, eu tenho dificuldade em escutar as pessoas. Então se treine. Pergunta para a pessoa como é que tu estás, esteja presente, ouça ela na tua neutralidade. É assim que você vai se treinando, né? As pessoas acham que é um super treinamento. O treinamento que Isso, eu dou, o treinamento que a Lena dá, ele é a base, né, de conhecimento, mas a pessoa precisa ir no dia a dia levando esse isso. conhecimento para a vida. Para vir e para ficar até mais fácil. Eu sempre falo assim, Roberta, é muito sentido o que você está falando. Eu sempre digo, gente, vamos do micro para o macro, né? Do micro, você vai fazendo lá, conversa com a caixa. Aí, sabe, gravei aí não gravava stories, gravei um stories. Então, vou fazendo micro, 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 porque para chegar lá naquele macro, sabe? É uma caminhadinha, porque vai ficar mais fácil do que você falar assim, caramba, eu era assim, fechada, e agora eu sou mega extrovertida. Eu acho que se 880 não existe, né? Não, Então, veja, não. quando a gente cria um processo, eu digo, eu sempre, essa é uma dica que eu dou para as pessoas, pelo menos eu fiz comigo, como eu falei, e indico para meus alunos, a gente faz plano de ação para muita coisa. Eu vou fazer um plano de ação para minha saúde física, vou fazer um plano de ação na minha empresa, né? Tem um plano de ação para tudo. Quem trabalha em empresa sabe disso. Tem plano de ação para tudo. Eu digo, faz um plano de ações para o teu medo. Uhum. Então, assim, se eu tenho um problema de como comunicar, eu vou parar de mandar porque às vezes a pessoa se esconde através do WhatsApp também, né? Eu vou ligar, eu vou treinar tal coisa, eu vou falar com tal pessoa, eu vou. Então, cria um plano de ação para ir poder vencendo essas pequenas vitórias. Eu sempre digo que são as pequenas vitórias é que nos levam para grandes
momentos, grandes vitórias. Né? Então, sabe, a pessoa tem um plano de ação para ela poder chegar nesse objetivo, né? E você falou uma coisa legal, que é essa coisa do relacionamento, né, de dizer não. A maioria dos vendedores não vendem tão bem por causa do não, ou recebe o não e já paralisa. Eu tenho um hábito que eu sou muito admiradora dessas pessoas que vendem na rua. Eu não tenho pena delas, eu admiro elas. Indiferente se elas estão ali, se elas são pobres, ou se elas têm pouco dinheiro ou não, e estão fazendo por... Mas eu observo o jeito que elas abordam, o exercício que elas têm né, de resiliência, de tanto não que elas recebem, que tem gente que nem olha na cara daquela pessoa. Eu compro, eu nem vou usar, mas eu compro, só para puxar um papo, para a pessoa me contar a história dela. E me conta, você está vendendo há quanto tempo? Ah, eu estou vendendo, eu sou de rua, eu sou não sei o quê, não sei o quê. E como é que é, tô dizendo, como é que é vender? Porque eu quero entender o mapa daquela pessoa. Eu falei, caramba, se essa pessoa, sei lá, tem um emprego, né, numa multinacional, com aquela garra de vender que ela tem na rua, de ficar em pé ali, geralmente o que é? Em pé, andando, não é verdade? É uma batalha tão grande, mas o processo que ela tem da vida de resiliência, de não, e transformar em sim, eu acho incrível. Eu falei, caramba, olha, é uma inspiração para mim, no sentido de rejeição e de buscar um sim, tá bom, não deu certo esse, já vai para outro, e tá tudo Exato. bem, vambora. E que agora não é nem mais resiliência, né? Porque a resiliência é quando você leva um não e você volta à forma anterior. Agora tem o conceito do antifrágil, né? Que você não é mais resiliente. Você é o antifrágil, ou seja, esse não vai fazer você descer na tabela, não vai fazer você desequilibrar as suas emoções. Você vai continuar ali, ó, insistindo, buscando o teu sim. Esse é o novo conceito do momento, o antifrágil, aquele que leva porrada, mas ele continua lá, ó, mantendo mente limpa e focada para aquilo que quer, né? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante até para esse momento que a gente também está, né, de não ter muitas respostas, né, porque acho que isso também gera bastante medo, essa questão do Covid, né, Roberta? A gente gosta de se sentir seguro, tá? Então a gente volta que dia? A gente volta à vida normal em que momento? Que momento nós não temos essa resposta, né? Isso também... Isso gera uma ansiedade na galera muito grande, não é? Gera, mas eu mesma, assim, ó, ficou um tempo assim, ai meu Deus, e quando que vai voltar? Poxa, esse ano era um ano que eu ia conhecer Manaus, ia conhecer tanto lugar para dar treinamento e tal, né? Aí chegou um momento que eu falei, gente, só me avisam quando voltar, porque eu não quero mais saber. Me avisem quando for voltar, porque o meu cérebro agora ele já sabe que não vai voltar. Então, se voltar, alguém me avisa. Você tem que dizer assim, tá bom, não vai voltar, vou ter que me adaptar. Pronto, acabou. Isso é melhor do que essa... Isso é legal, hein? Porque é melhor do que essa luta. Meu Deus, nunca volta logo, não volta logo. Quando deu... Só pra você ter uma ideia do exercício que eu fiz. Quando deu a pandemia ali em março, naquela semana tal, eu olhei pra minha equipe e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, nossos presenciais voltam em 2021. Aí eles, tá louco, Leandro? Eu falei, sim. Eu pensei na pior das hipóteses, para não ficar gerando expectativa. Porque eu vi que outros colegas meus falaram assim, não, vamos jogar o presencial para julho, junho. Eu falei, não joga porque não vai rolar. E se rolar, se voltasse, melhor ainda, mas eu queria jogar lá na frente para eu não ficar com tamanha ansiedade, sabe? De, meu Deus, não virou ainda, caramba, estamos em julho. Essa sensação para mim, né? E aí, acho que quando você cria uma expectativa mental, também existe uma frustração também, né? Caramba, eu contei que esse mês voltava, né? Então eu falei, cara, 2020, levamos ele assim e criamos expectativa para 2021. Esse é o meu jeito de pensar, né? Não, com certeza. E até traz um certo alívio dentro de ti, né? Traz essa aceitação. Ok, 2020 é isso, vamos nos reinventar. Porque você também passou vários treinamentos seus para o digital, né, Leona? Eu vi que você está totalmente, né? E foi assim, está sendo uma experiência incrível, Roberto. Eu vou te falar.
Eu tinha muito paradigma no digital. Eu vou falar pra você, você vai, tá, eu já tinha os cursos digitalmente gravados, mas não botava fé, assim, tá ali, quem quiser de fora e não poder vir aqui fazer comigo, tal. Enfim, eu não colocava energia no digital, essa que é a verdade. E aí me vi no digital, totalmente no digital, comecei a estudar, a olhar, a perceber o que eu poderia fazer diante do meu jeitão, diante da minha didática. E aí me achei aí nos ao vivo, assim, por causa. Ah, acabando o nosso tempo, por causa da interação. Roberta, deixa teu contato, muito obrigada. O que você tem para oferecer para a gente? Deixa teus contatos para o pessoal. Galera, pode seguir aqui em cima da cabecinha da Lena, aí tem a página aí, RB Mind Training. Segue lá, não tenho nada para oferecer agora, porque estou com a agenda lotadíssima, mas quero te agradecer de coração. Também já quero reforçar que eu quero você numa live minha para contar